prazer estar aqui, ter a oportunidade de compartilhar com vocês um pouco da pesquisa que venho fazendo. É uma tarefa difícil, depois do primeiro painel que falou da grandeza do universo, eu vou apresentar algo que tem a ver com a grandeza da nossa coletividade, do ser humano. Bom, mas antes de falar um pouco de inteligência coletiva, como o Flávio falou, eu sou professora do Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal Fluminense. E agora estou no MIT, na Sloan, num grupo de inteligência coletiva. O meu background é no uso e desenvolvimento de sistemas computacionais, sistemas inteligentes, para resolver problemas complexos. E agora eu estou investigando no grupo coordenado pelo professor Tom Malone exatamente o componente humano, o uso da coletividade como meu motor de inferência para atacar esses tais problemas complexos. Mas eu acho interessante que sempre quando eu vou numa palestra, as pessoas falam assim, problema complexo, aberto, e fica um pouco vago o que a gente quer dizer com isso. Então, quando eu falo de problemas complexos, eu estou falando assim, problemas tais como buscar a cura para doenças, AIDS é a mais badalada no momento, mas também a solução para o problema do aquecimento global, que hoje foi comentado como uma pergunta para o Marcelo, ou também a parte de financiamento de projetos e design de produtos novos numa sociedade tão competitiva. Então, quando a gente pensa no componente humano e pensa na abordagem humana, o primeiro que me vem à cabeça é o gênio. O gênio é aquele cara que quebra paradigmas, que resolve. Infelizmente, é muito difícil a gente poder localizar quando e onde esses gênios vão aparecer. A gente continua, e se eles vão ficar interessados em resolver os problemas que a gente quer, porque também o gênio tem agenda própria de interesses. O que é mais comum que a gente acaba utilizando tanto na academia quanto em empresas, é a gente contratar um time de especialistas, que são pessoas altamente competentes, que vão compartilhar das suas expertises para poder atacar um problema específico. Tem um problema com essa abordagem também, que o número de problemas está cada vez maior, então nós temos uma escassez de especialistas, mas eu considero também um problema que, às vezes, o especialista, ele fica restrito ao seu próprio conhecimento, fica difícil você pensar fora da caixa. E é nesse contexto que o uso de não times de especialistas, mas de grandes grupos de pessoas não tão especialistas ainda, eles podem se apresentar como uma abordagem interessante. Isso não é uma coisa nova, tá? Então, eu gosto do exemplo de como o dicionário Oxford foi, no século XIX, foi inventado, foi criado. Um time de especialistas começou a jornada nessa construção, dessa conceituação imensa, e verificou que isso não era possível e pediu ajuda à coletividade para que se mandassem definições sobre os termos que as pessoas se achassem interessantes. Então, o que mudou? O que mudou é que o sucesso da internet e das redes sociais fez com que a abrangência, o alcance dessa coletividade fosse muito grande, em proporções assim inimagináveis, né? E isso se apresenta como uma oportunidade de uso. Então, o que a gente tem? Isso já é uma realidade, a gente tem vários exemplos do uso da coletividade, por exemplo, como força de trabalho. Eu trouxe alguns exemplos. O que eu gosto é o Mechanical Turk, que é um exemplo de como eu posso contratar a baixo custo uma coletividade para uma tarefa específica, por exemplo, o teste de usabilidade de um software. Ou então, como eu posso usar a coletividade para ajudar a financiar projetos que não teriam oportunidade de investimento, acesso aos capitalistas para que tornassem-se realidade. O Kickstarter é um em que não tem retorno para o investidor, mas que você permite investir em áreas artísticas. Também posso usar a coletividade, uma coisa bem específica, para respostas a perguntas específicas. Nesse cenário, um exemplo também muito útil é o VisiWiz, que é um aplicativo móvel para auxiliar cegos na identificação de cenas, de situações que possam causar algum transtorno. Então, o cego tira uma foto, e o deficiente visual tira uma foto e manda uma pergunta, um áudio do que está acontecendo, e isso é espalhado dentro dessa comunidade que manda para esse deficiente uma resposta ao que ele está procurando.
Também esse é um uso muito utilizado da coletividade, é para localização e organização de conhecimento. E esse aqui nós temos um exemplo recente, que é o uso da coletividade, como a rede social Reddit ajudou a localizar e identificar o terrorista no caso da Maratona de Boston. E, por fim, nós temos o exemplo do uso da coletividade na geração, no fomento de ideias inovadoras. E, nesse sentido, tem vários exemplos que vocês devem ter contato sem saber dessa inteligência coletiva, e o Innocentive, que é um site que roda concursos de abrangência mundial com premiações que vão de milhares de dólares a milhões para resolver problemas específicos. Mas quando a gente pensa em inteligência coletiva, também o uso da coletividade, a gente tem que prestar atenção para não conseguirmos situações onde a coletividade, ao invés de gerar soluções que possam ser utilizadas, eles geram soluções ruins, estúpidas. A gente vai na parte de histeria da coletividade. Também o exemplo da Maratona de Boston é um bom exemplo do que foi criado. Então, vários falsos suspeitos foram gerados dentro dessa busca pelo terrorista, causando consequências para essas pessoas que foram consideradas suspeitas nesse atentado. Porque eu acho que excesso de CSI, todo mundo se achou o investigador, e isso foi gerando certos problemas. Então, o que a gente vê? Para a gente poder pensar em usar a coletividade, a gente tem que considerar e tem que tentar obedecer certos princípios. Um deles é diversidade de opiniões. Se todo mundo pensa igual, não vai sair grande coisa desse grupo. E mais importante do que isso, a gente deve manter a independência na tomada de decisão para evitar esse efeito manada de uma coisa e fortalecendo uma determinada opinião. E também, se a gente está pretendendo usar a coletividade para alguma coisa, temos que ter uma maneira de poder agregar as opiniões individuais em alguma coisa que possa ser utilizado. Então, nesse sentido, o grupo em que eu estou, o grupo de inteligência coletiva, coordenado pelo professor Tom Malone, eles estão interessados em investigar o uso dessa coletividade para um problema que atinge todos nós, que é o problema do aquecimento global. E o fato de atingir a todos nós também faz com que todos ou cada um de nós tenha alguma coisa a dizer, ou pelo menos queira procurar alguma coisa para contribuir para a gente poder resolver esse problema. Bom, então, no grupo que foi criado, é um ambiente para amadurecer soluções para lidar, ou pelo menos mitigar, o problema do aquecimento global. E esse ambiente está concretizado em termos de um site, que vocês estão vendo aí, e esse site, atualmente, o que ele está fazendo? Ele está coordenando concursos temáticos em temas que têm a ver com o aquecimento global, que tem alguns ingredientes interessantes. Então, o objetivo principal é fomentar a coletividade em pensar e trazer soluções para o problema de aquecimento global. Bom, isso está sendo feito através de concursos de abrangência mundial, e o Brand MIT ajuda a você ter esse alcance, dar a seriedade necessária para você fazer com que as pessoas participem, e esses concursos eles estão sendo desenvolvidos em 5 etapas, em 5 fases. A primeira que vai desde essa parte de criação de ideias que funcionam como um grande brainstorming da comunidade, passando para essa parte de elaboração pela própria coletividade do que serve e o que não serve. Como é que a gente pode tornar isso mais robusto? Até ao passo final, que é a parte de você executar a ideia, de você implementar. Porque, dado um problema, o que é uma boa receita? Dado um problema, você pensa, resolve, mas depois você quer implementar para saber se realmente você conseguiu um bom resultado. Isso é uma iniciativa que começou em 2010, mas os primeiros anos foram anos de ainda experimentação. E o que a gente conseguiu é, na verdade, a criação de uma comunidade que tem uma certa hierarquia. Então, todo mundo pode ser membro dessa comunidade, pode trazer alguma coisa a contribuir. Dependendo da sua participação, você se torna um fellow. E
Um fellow são pessoas que já criaram uma reputação sobre como pode contribuir. E você tem conselheiros, que são pessoas especialistas que ajudam os proponentes a fortalecer as propostas, já que nós estamos num clima competitivo. Bom, esse grupo é coordenado pelo professor Tom Malone, e deixa eu mostrar para vocês um pouco dos resultados. Então, esse aí é a cara do site, e nós estamos já há um mês da conferência, que vai culminar mostrando a grande vencedora. Essa aqui são os concursos versão 2013, são perguntas bastante objetivas, como, por exemplo, como vamos gerenciar o lixo, ou como vamos reduzir o consumo e substituição da geração de diesel. Então, são perguntas específicas que geraram propostas também específicas. Aqui tem duas das finalistas, né, que é uma proposta de um novo tipo de transporte para o século XXI e também uma proposta de iluminação das ruas nas cidades. Então, em 2013, nós rodamos 18 concursos em paralelo, 3 deles foram abandonados porque as propostas não eram tão maduras, mas o que a gente conseguiu, nós temos 15 finalistas, e a gente conseguiu uma coisa que talvez, apesar do objetivo é gerar soluções interessantes, a gente conseguiu gerar uma comunidade que pensa e que o mundo virtual está ajudando a discutir o problema do aquecimento global, mas mais importante do que isso, está permitindo com que essas discussões, elas vão para o mundo real, elas percolem, e todo mundo que participa dessa comunidade, ele funciona como um elemento multiplicador em suas comunidades. Isso nós tivemos, ser um dado de janeiro a setembro, mais de 50 mil visitantes, de quase todos os países do mundo, acho 143 países visitantes. Desses 50 mil, 10 mil se tornaram membros. Tem uma forte participação americana, mas 10 mil membros de 73 países diferentes. China, Índia, Inglaterra. Então, tem uma participação muito grande, está começando. A gente sabe que isso é um projeto de longo prazo, é um projeto transformador. Outra coisa que a gente conseguiu, cerca de 400 propostas, e dessas 400 propostas nós conseguimos chegar a 15 vencedoras, né, que são as finalistas, e a grande vencedora, que vai receber o prêmio de $10 mil, vai ser anunciado durante o Congresso. O importante também é falar que, então, esse aqui é o anúncio do Congresso, mas a gente conseguiu mostrar que essa iniciativa, a gente conseguiu fomentar a geração de ideias. A gente conseguiu, e esse fomento tem a ver com você tentar pensar da comunidade, pensadores, inovadores, mas também ele tem a oportunidade de fazer a comunidade melhorar e refinar essas ideias. Aqui está o gargalo. Nós conseguimos 400 propostas. Então, um comitê consegue avaliar e chegar até ele, mas não pode ser o modus operandi. O ideal é que a gente tenha 40 mil propostas ou mais, que a gente consiga pensar o problema. Então, a gente viu que o voto popular não foi um bom previsor, né? Então, serviu para você ter um senso de comunidade, mas como esperado. Então, as teorias econômicas apontam isso, que você conseguir alinhar os interesses individuais, as preferências individuais não dá um bom resultado social, e a gente só confirmou algo esperado. Então, a gente começou a estudar, e é aí que está a minha pesquisa, nesse jogo chamado Bag of Stars, em que a gente muda o jogo. Então, eu não vou perguntar à comunidade qual a sua opinião, qual a sua preferência. A gente pergunta à comunidade, através de jogos com recompensas, qual a previsão do indivíduo do que um comitê vai selecionar à luz de um conjunto de critérios. Então, o perfil do comitê e os critérios são muito bem definidos, e as pessoas têm interesse de se desapegar das suas próprias preferências e pensar como aquele comitê vai agir. E, com isso, a gente pretende usar essa coletividade não como sendo um fator decisor, mas como algo que diminua o conjunto de alternativas que o conjunto de especialistas vão poder verificar. Então, isso aí, fizemos um projeto piloto, e esse projeto piloto
foi muito bem sucedido num experimento sobre um tema parecido, incluindo 70 pessoas. Então, o que é o nosso outro grande gargalo? Bom, nós estamos usando a conferência como sendo uma oportunidade dos proponentes terem acesso aos investidores. Então, teremos em novembro esse grande encontro. E daí podem surgir iniciativas de implementação, de investimento para implementar essas soluções. Mas isso não é também uma solução garantida e robusta. Então, o nosso próximo passo, 2014, é investir ou em sites de crowdfunding que vão fazer com que essa coletividade invista nas grandes ideias, ou uma outra coisa que eu também estou estudando, que é o desenvolvimento de mercado futuro de ideias para a gente tentar financiar. Então, eu acabo aqui a minha palestra mostrando que o uso da coletividade é uma oportunidade e que a gente deve tentar fomentar ou tentar obedecer certos princípios para a gente conseguir tirar da crowd a sua sabedoria. Bom, é isso aí, obrigada.